A paz do Senhor para os meus queridos e amados irmãos. Depois de um tempinho parada, aqui estou de volta para a glória do Senhor, com o programa Cristo é a Resposta. E nunca foi tão importante saber que Cristo é a resposta para todas as nossas dúvidas, perguntas, decepções, tristezas. Ele é a resposta. Só Ele. Olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a todos os lares. Eu sei que eu estou chegando aí. Vai ficar no YouTube gravado, então qualquer hora. O que eu posso dizer é a paz do Senhor para os meus amados irmãos brasileiros. Para a palavra que vou falar hoje, eu quero ler em 1 Samuel, no capítulo 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as suas armas: vem, passemos para a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para o Senhor não existe nenhum impedimento, para muitos ou para poucos. Então o seu pajem de armas falou: faz tudo o que está no teu coração, e eis-me aqui contigo, junto ao teu coração. Essa palavra tem falado tanto no meu coração, irmãos. Quando eu vejo os momentos difíceis que estamos passando, e quando eu vejo meus irmãos brasileiros, de idade, crianças, senhoras, senhores, nas ruas, lutando pelo nosso país. Eu vejo aqui Jonatas e o seu pajem de ar que levava as suas armas. Por quê? Porque Jonatas enfrentou essa batalha, ele e o pajem de armas. Deixa eu contar por quê. Na palavra de Deus está escrito aqui, ó, os filisteus, os inimigos sagazes, verdadeiros demônios da época contra o povo de Deus. Tanto é que o povo de Deus chamava eles, está escrito aqui, os destruidores. Quem veio para matar, roubar e destruir? É ele mesmo, nosso inimigo, sagaz, astuto, que investe aonde não tem direito de investir, no meio do povo de Deus. E quando eu leio aqui, eu quero que os irmãos prestem atenção nessa palavra, porque tem muito a ver com o que nós estamos passando. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não fabriquem armas. Presta atenção, meu querido. Deus vai falar com você esse momento.
através desta palavra, pelo que todo Israel tinha que descer. O povo de Deus sempre está em cima. Deus nos coloca numa posição de honra. Deus nos coloca em cima. Mas eles tinham que descer para poder afiar, amolar as suas ferramentas de trabalho. Facas, enxadas, machados, mas fabricar espada ou lança era proibido. Entendam por que os homens, os soldados, se escondiam nas cavernas, se escondiam em todos os lugares que podiam. E teve alguns que passaram para os lados dos nossos inimigos, passaram para o lado dos filisteus. Hebreus deserdaram e passaram para o lado deles, porque eles não tinham armas. Como vai acontecer uma guerra se só o inimigo tem armas? Só o inimigo pode guerrear, porque o que os soldados hebreus iam lutar com o quê? Eles não tinham armas. Só quem tinha arma era Jonatas e o seu pai, o rei Saul. E por que veio toda essa tragédia sobre o povo de Deus? Porque Saul desobedeceu a Deus. Saul não honrou o seu título de rei. Saul não deu valor para o que Deus escolheu ele. Muitos líderes, muitos pastores, infelizmente, quando pegam um nome, que são conhecidos, que são bajulados, ficam, infelizmente, nessa posição que o rei Saul ficou. Agora eu sou o rei. O que adianta um rei derrotado, em que ficava escravizado de não poder fabricar armas? Não havia ferreiro no meio do povo de Deus, era proibido. E para eles poderem comer, se alimentar, plantar, tinha que ir lá embaixo, descer, se humilhar para os seus inimigos, para poder afiar as suas ferramentas. Que situação triste. Quem sabe quantos estão nessa situação, dependendo do diabo para poder ser feliz por momentos, dependendo de Satanás, bebendo as suas bebidas alcoólatras, indo para a farra, indo para aqui, indo para ali, para as orgias, para poder, pensando que é ser feliz um pouquinho. E Jonatas, ele olhou aquela situação. Seu pai estava fora do propósito. Seu pai estava em rebeldia. Seu pai estava lutando uma batalha errada, querendo pegar e matar Davi. O foco dele era contra o Davi, o ungido de Deus. Cuidado para não lutar a batalha errada. Cuidado para não odiar o seu irmão. Cuidado para não julgar o seu irmão. Porque você vai ficar desarmado. Você vai ficar desarmada. Dependendo do diabo para poder sorrir um pouquinho. E assim Jonatas pensou. Quando ele viu as guarnições
que ficava em cima de um pico, de uma montanha. Para subir ali tinha que ser agarrando nas pedras. Ele falou com o pajem: por quê? Por quê? Jonatas se levantou com aquela coragem que ele teve, porque ele pensou: só eu tenho uma espada. Meu pai perdeu a visão, mas eu tenho uma espada nas minhas mãos. E hoje, traduzindo, a espada é a palavra de Deus. É com esta arma aqui que nós vamos vencer os nossos inimigos, que hoje estão zombando do povo de Deus, que hoje estão escarnecendo, estão ofendendo, falando palavrões, humilhando aqueles que estão de joelhos, orando pelas ruas, orando nos lugares do nosso Brasil. Quando o pajem de armas falou: Jonatas, faze tudo o que está no teu coração. Jonas sentiu a responsabilidade, como muitos estão sentindo, estão aí nas ruas, como esses nossos amados irmãos. Como eu vi uma pessoa usando um aparelho com oxigênio, mas estava lá, representando o nosso Brasil. E muitos que estão dentro de casa, no feriado, rindo, brincando, comendo, ainda falam mal dos caminhoneiros que estão paralisando. Não é não, irmãos. Eu posso dizer isso. Eu vivia a Revolução de 64, eu tinha 18 anos. Eu sei o que é. Não tem nada a ver com o que a história conta. Eu morava em Porto Alegre, já cantava, já tinha gravado o primeiro CD. Não, é isso mesmo, já tinha gravado meu primeiro disco. Um CDzinho de dois hinos. Eu tinha 18 anos, então eu sei o que eu estou falando. O que vocês ouvem falar de 64 é história. É muita coisa que foi inventada. Mas as nossas autoridades, os exércitos, as forças armadas brasileiras, pelo menos em Porto Alegre, porque naquela época a gente saía de casa e ia para a igreja a pé. Ninguém andava de carro como hoje, não. Era tudo a pé. Então nós andávamos longe para ir na igreja. Às vezes caminhávamos até 1 hora para chegar no culto. E terminava o culto, 9 horas, 9h30. A gente demorava às vezes para chegar em casa. Aí eu via os carros do exército passando a ronda na cidade. Passava por nós: boa noite, gente. Tratava a gente com o maior respeito, com o maior carinho. Sabe quem que é que eles falam que eram presos, que eram isso, que era aquilo? Eram os rebeldes, que ia para a praça do Parque Farroupilha em Porto Alegre, fumar maconha. Era quando os hippies começaram. Queria ficar a noite toda, como hoje fico a noite toda tocando funk, tocando som. Os vizinhos não podem dormir. As pessoas estão amarguradas, estão oprimidas, não tem lei para nada. Mas naquela época, quando fazia isso, eles levavam preso. Está na hora de recolher. Vocês querem ir para suas casas? Não, nós vamos ficar aqui. Então eles levavam preso. No outro dia soltava. Mas nós, os crentes, eles cumprimentavam, eles tratavam com respeito. Nunca vi ninguém judiado, ninguém... Eu já era uma pessoa que entendia, 18 anos. Então, irmãos, vamos confiar em Deus. E confiar
que Ele é poderoso para nos dar um grande livramento. Jonatas se viu na obrigação, no dever, como hebreu, como do povo de Deus. Meu pai perdeu a visão, mas eu não. E disse para o seu pajem de armas: vamos subir esse pico dessa montanha e vamos enfrentar nós dois, porque para Deus tanto faz um como muitos. E ele subiu se agarrando nas pedras. E quando chegou lá, onde tinha 20 filisteus, que a Bíblia chama eles de destruidores, deveriam ter armas, deveriam ter tudo. Mas Jonatas, usado pelo poder de Deus, começou a guerrear e foi matando um e foi matando o outro. E o pajem de arma ajudando, jogando no despenhadeiro um, jogando o outro. E eles mataram 20 inimigos filisteus, armados com tudo que eles tinham. E Jonatas, somente com uma espada, matou 20 filisteus, naquele pico de montanha, que calculando tinha apenas 3 metros quadrados para lutarem. Um espaço muito pequeno, mas ele usado por Deus, com coragem, unido com o seu pajem que carregava armas dele. Em união, quando ele diz: o teu coração está com o meu coração. Brasileiros, irmãos amados, que o seu coração esteja com aqueles que estão na rua lutando. Não fale mal deles. Não, eles estão lutando para o teu bem. Se na minha época as igrejas não se levantassem, não encarassem aquela batalha, tinha invadidos, sim, nós já estávamos há muitos anos num regime comunista, mas Deus guardou o Brasil, porque muitos pastores, muitos irmãos se levantaram e lutaram pela liberdade do nosso país. E hoje eu vejo repetindo, eu vejo hoje essa luta pela liberdade. Nós não odiamos ninguém, eu não odeio ninguém. Eu apenas quero que haja entre nós, o povo de Deus, um só coração, irmãos. Não julgue o teu irmão, não fale que paralisou, não fale que está errado porque está lá lutando, gritando, cantando, orando. A maioria dessas pessoas que estão nesses lugares, eles são crentes, irmãos. Você ouve hinos, você ouve a oração. Então vamos estar juntos. Se você não está armado, se você não está lendo a Bíblia, a sua espada não existe nas tuas mãos. Se você não ler a Bíblia, se você não estiver orando, você tem que depender do diabo para afiar sua ferramenta. E nós não precisamos mendigar para ninguém. Nós temos um Deus poderoso, maravilhoso, que guardou o nosso Brasil. Em 64 já havia interesse de outros países de entrar no Brasil e transformar o Brasil numa terra que todas as pessoas planejaram pegar o Brasil. Porque o nosso Brasil é rico, irmãos. Nosso Brasil tem tudo para nós sermos felizes. Mas até hoje tem ficado em mãos erradas. E que não está mais se escondendo. Estão indo para o candomblé. Estão procurando mãe de santos, que na verdade é mãe de demônios. Pai de demônios. Então a nossa luta hoje é como aqui Jonatas encarou aqueles destruidores.
e matou. E quando Jonatas matou aqueles 20 filisteus, aqueles soldados do diabo, os inimigos de Deus, os incircuncisos, Deus abençoou a atitude dele. E lá no meio, onde estava o exército dos filisteus, o chão tremeu com a glória de Deus. Deus vai fazer o chão do Brasil tremer. E nós vamos sair com a nossa vitória. Porque Deus vai fazer do Brasil um celeiro para levar o evangelho. Vamos continuar como o pajem de armas de Jonatas. Um só coração, um só pensamento. Em nome de Jesus, Deus é poderoso para nos dar vitória. Eu creio. Se você, em vez de murmurar contra o seu irmão, só porque o carro atrapalhou um pouquinho, a mídia fala isso. A mídia é completamente usada pelo diabo. Mas eu conheço, eu tenho contato com o Brasil e fora do Brasil. Eu tenho contato fora do Brasil, no Brasil, em todo o Brasil. E as pessoas falam, irmã, os caminhoneiros, eles não estão impedindo. Os carros pequenos, os carros que tem pessoas que precisam chegar no trabalho, que precisa chegar, que está viajando, que tem criança, eles liberam na hora. Não é assim, irmãos. Eu amo Goiânia, eu moro em Goiânia. Já vai fazer 14 anos. E isso me chamou muito a atenção. Aqui em Goiânia, uma irmã mandou para mim os caminhoneiros parados e as irmãs, os irmãos, levando alimento, levando água, cuidando deles, como esse pajem de armas de Jonatas. Faz tudo o que tiver no teu coração. Se Deus tem colocado no coração desses homens de estarem fazendo essa demonstração, ore por eles, não julgue eles, irmão. O Brasil, de qualquer maneira, se o outro lado entrar, vai parar tudo para nós. E o pior de tudo é que talvez eu não vou poder mais fazer culto na praça, que nós não vamos poder falar abertamente do Senhor Jesus, nós não vamos ter liberdade de expressão, principalmente de pregar o Evangelho. E eu faço isso a vida inteira. A minha vida inteira eu fiz culto em praça pública. É muito fácil, irmãos, ir para a igreja sentar lá em cima e com a pose de dono da igreja, dona da igreja, quando vai cantar o louvores, fazer aqueles gestos. Isso é fácil. Vamos para as praças pregar o Evangelho. Porque quem tem que ouvir o Evangelho é aquele que não conhece. Não é igreja lotada. A igreja lotada, glória a Deus. Mas o que agrada o coração de Deus é o que Jonatas fez. Encarou subir, escalar uma montanha. E Deus honrou a atitude dele. E os hebreus desarmados, que estava escondido nas cavernas, que se escondia, porque eles não tinham arma, tinha que salvar a vida deles. Quando eles viram que o chão começou a tremer, e os inimigos se desbarataram, e os hebreus que estavam lá junto com eles, quando viu o chão tremer, quando ele viu a glória de Deus fazendo os inimigos não conseguir ficar em pé, aqueles hebreus pegaram as armas deles e começaram a batalhar. Todo o povo de Deus foi contra os filisteus e houve uma grande vitória
Por quê? Porque duas pessoas se dispuseram a começar uma vitória. E Deus honrou. E quando o chão tremeu, aqueles hebreus assustados, desarmados, humilhados, saíram dos seus esconderijos. Foram lá e enfrentaram, porque Deus honrou a fé de dois homens. E Deus vai honrar a fé desses irmãos que estão fazendo, que estão procurando fazer tudo para que o nosso Brasil continue sendo livre para pregar o Evangelho. Deus vai desbaratar os nossos inimigos. Em nome de Jesus, eu declaro isso. E vai vir dias melhores. E o nosso Deus, irmãos, tem que estar acima de tudo. O nosso Deus está acima de tudo. Ele é poderoso. Deus acima de todos e de tudo. E vai nos dar vitória. E nós vamos ver os nossos inimigos, que hoje debocham, que hoje falam palavrões, que hoje ri dos crentes que estão dobrando o joelho nas ruas, nessas manifestações, cantando hino. Eu vejo muitos vídeos falando palavrão, ofendendo os crentes, falando que o Deus dos crentes não ajuda ninguém, que o Deus deles é que deu vitória. Vamos ver o final. O nosso Deus vai mostrar que Ele está conosco e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós sabemos que nós temos que lutar. Nós sabemos que os dias são maus. E nós sabemos que a tribulação vem. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Eu vivo essa palavra. Mas nós também sabemos que Deus honra a fé quando nós pensamos em ajudar, em amar e contribuir com o nosso país. Em nome de Jesus, eu declaro isso. Que dias melhores virão para os crentes, porque eles verão que nós fomos humilhados, como foi aqui o povo de Deus. Mas a vitória veio com o tremor do nosso Deus. Vamos ouvir um lindo hino. Canta Sara Araújo, dias melhores virão. Um dia na face da terra não hei de ver guerras, matar meu irmão. Um dia não sentirei dores, nem hei de ver flores pisadas no chão. Descansa, minha alma descansa, Cristo Jesus é a tua canção. Segue uma eternidade de felicidade, canta então. Dias melhores virão. Um dia não mais as fronteiras serão as barreiras de cada país. Um dia a humanidade, achando a verdade, será mais feliz. Descansa, minha alma descansa, se Cristo Jesus é a tua canção. Segue uma eternidade de felicidade, canta então.
Glória a Jesus. Lindo esse hino, né? É do meu irmão Edson Coelho. Ele foi título de um disco, né? Queridos, vamos orar? Clame a Deus nesse momento. Seja qual for o horário que você me assistir, compartilhe essa mensagem, muito importante para os nossos irmãos entenderem a responsabilidade de quem tem armas na mão. Os que não têm armas se escondem, tem medo, foge da batalha. Mas quem está armado, preparado, enfrenta o diabo. Por isso que Jesus diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Pai, nós te adoramos na beleza da sua santidade, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o único que pode e que quer abençoar o nosso país. Eu sei, Paizinho querido, que não existe a palavra impossível para o Senhor. O que o Senhor quer, Pai, é que nós, armados, revestidos da Tua glória, enfrentemos o inimigo com a coragem que o Senhor deu para Jonatas e o seu pajem de armas. Jonatas era um príncipe, o pajem de armas era um servo, mas ali não teve ninguém maior que ninguém. Faz de nós brasileiros, Pai, que ninguém seja melhor que o outro, mas que todos tenhamos o mesmo coração, como Jonatas e o seu pajem de armas. Um só coração, cheio de amor, cheio de bondade, de coragem para enfrentar essa batalha, que não existe outro nome que não seja o bem contra o mal. E que nós temos lutando com verdadeiras potestades, principados, devoradores desse mundo tenebroso. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados. E Deus vai destronar esse principado. Deus vai humilhar esses principados que estão fazendo chacota, que estão humilhando o povo de Deus. Estão fazendo piadas com o povo de Deus. Deus vai fazer tremer o Brasil com a sua presença. E os nossos inimigos serão desbaratados. E um contra o outro lutarão. E nós vamos sair desta batalha vitoriosos para a glória de Deus. Senhor, faz o teu povo usar a arma que eles têm. Faz o teu povo, Senhor, clamar, como está escrito no Salmo 34. Clama o justo, e o Senhor o ouve e o livra de todas as suas tribulações. Em nome de Jesus, toca no coração do meu irmão agora, que não desça mais para pedir ajuda para os inimigos, mas que ele busque ajuda com o Todo-Poderoso Deus, o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, o Deus de Israel que não perde uma batalha. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, até o próximo programa Cristo é a Resposta. Não esqueça, compartilhe essa mensagem. Vai lá no canal da minha querida amiga Dulcineia Victoriano. Visita aquele canal que tem muitas mensagens, hinos lindos. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.